Olá, senhores, eu sou o professor Rosildo Bonfim, professor de Direito Processual Civil e Direito Processual do Trabalho. A partir de hoje, nós vamos iniciar uma série de vídeos relacionados à reforma trabalhista. Em cada vídeo, nós iremos comentar pontos específicos da reforma trabalhista até nós fecharmos toda a lei da reforma trabalhista, ok? Bom, nesse começo desses vídeos, nós vamos falar de dano extrapatrimonial. São os danos morais lá da Justiça do Trabalho, que inclusive é objeto da nossa próxima aula, do nosso próximo módulo. Nós teremos um módulo, só para lembrar os senhores, o início do módulo começa no dia 24 de janeiro, às quartas-feiras, essa é a turma da noite, que começa às 18 horas e vai até às 21, mas também temos a turma do sábado, pela manhã, que vai de 9 ao meio-dia. Aqueles que tiverem interesse no curso ou quiserem maiores informações sobre o curso, basta mandar um zap para o Dr. Flávio Pers, do telefone 99705-2199. Lá ele vai dar informações para os senhores sobre toda essa sistemática do curso, como que o curso vai funcionar. Ora, como disse os senhores, o primeiro tema que nós vamos debater nesse terceiro módulo da reforma trabalhista são os danos extrapatrimoniais, que está lá no artigo 223A e seguintes da CLT, texto esse introduzido com a reforma trabalhista. Vamos dar uma pincelada só nesse tema que nós abordaremos lá no nosso curso, que é a nossa primeira aula. Me chama a atenção, logo de imediato, o primeiro artigo dos danos extrapatrimoniais, que é o 223A, que diz exatamente o seguinte, diz lá: aplica-se a reparação de danos de natureza extrapatrimonial decorrente da relação de trabalho apenas por dispositivo deste título. Então veja, no dano extrapatrimonial, a CLT agora diz que só se aplica nos danos extrapatrimoniais o texto desse título. Se eu interpretar isto gramaticalmente, eu estou excluindo da interpretação do dano extrapatrimonial toda a matéria de dano extrapatrimonial do Código Civil, uma vez que a CLT diz no 223A que só se aplica as regras da própria CLT, excluindo qualquer outra. Professor, quais são as consequências de eu aplicar somente os regramentos da CLT? O problema é que a CLT não normatizou todas as questões de danos extrapatrimoniais. E óbvio que nós teríamos que nos socorrer, inevitavelmente, do Código Civil, onde lá a matéria é mais bem explanada pelo legislador, compreendendo diversas situações outras que a CLT não previu. Vamos dar um exemplo? Imagina aquela situação de um trabalhador que ajuiza uma ação por danos morais em razão de um acidente de trabalho que o vitimou, deixou esse trabalhador com alguma lesão física, alguma lesão na sua perna, por exemplo. Ele ajuiza: se eu fosse aplicar a regra do Código Civil, artigo 927, parágrafo 1º, sendo este empregador desenvolvedor de uma atividade de risco, eu ia aplicar a responsabilidade objetiva, vez que o artigo 927, parágrafo único do Código Civil, diz que a responsabilidade é objetiva nos casos em que a parte que causou o dano tem uma atividade de risco. Por exemplo, pessoas que trabalham com explosivo. Atividade de risco na área trabalhista, esses seguranças de banco, atividade de risco, a qualquer momento, aquelas pessoas poderiam ser alvejadas por marginais. Pois bem, como a CLT diz agora, só se aplica as regras do Código Civil, esse trabalhador teria que provar o dano, o nexo causal e a culpa. Por que era culpa? Eu explico aos senhores. Porque
no Código Civil, ele não precisaria provar a culpa, porque o seu empregador desenvolve uma atividade de risco. Mas, senhores, a CLT exclui o Código Civil quando diz no artigo 223-A que só se aplica em danos extrapatrimoniais os regramentos da CLT. E excluindo, o trabalhador terá que provar na ação o dano, o nexo causal e a culpa. E aí os senhores podem me questionar, como ficará isto, professor? Ora, a mesma CLT que diz no artigo 223-A que só se aplica em danos extrapatrimoniais os regramentos da CLT, lá no artigo 8º, parágrafo 1º, diz que o direito comum, direito civil, por exemplo, é fonte integrativa da CLT. Veja que esse dispositivo foi modificado antes da reforma, diria o direito comum, desde que é compatível com o direito do trabalho. Foi tirado esse desde compatível. A função do legislador, ou a intenção do legislador, foi aplicar a regra do direito civil sendo compatível ou não. Então veja como é que a gente resolve esse impasse. O 223-A diz que só se aplica os regramentos da própria CLT. O artigo 8º, parágrafo, diz que se aplica também o direito civil comum, entre eles o Código Civil. Logo, creio eu, que vai surgir jurisprudência ao interpretar o antagonismo do 223-A com o 8º parágrafo único, no sentido de trazer também o artigo 927, parágrafo 1º, que trata da responsabilidade civil objetiva para aqueles empregadores, como diz, que atuam em atividade de risco. Imagina que esse trabalhador trabalha numa mina de explosivos. Imagina que esse trabalhador trabalha em atividade de escavação de risco. Imagina que esse empregador trabalha vendendo produtos inflamáveis. Em qualquer acidente ali, o empregado mostra o dano e o nexo causal. A culpa não, porque se há atividade de risco, a culpa é objetiva. Esse é um de tantos outros problemas, perdão, senhores, que a reforma trabalhista vai nos trazer se nós aplicarmos toda a lei 13.467/2017 gramaticalmente, desrespeitando princípios que norteiam o direito de trabalho, princípios constitucionais, entre eles princípios isonômicos. Não é razoável lá no direito civil a parte que não é trabalhador provar apenas o dano e nexo causal e não precisar provar a culpa quando a atividade daquele que causou o prejuízo é uma atividade de risco, e o trabalhador, aqui subordinado, ter que provar o dano, o nexo causal e a culpa, ou seja, ele tem um elemento maior que de maior dificuldade, muitas vezes, mostrar a culpa ao patrão. Me parece que ali feriria o princípio isonômico, por isso que achamos que não vai prosperar o texto de lei gramaticalmente do jeito que está. Então, senhores, fazendo essa breve exposição, me resta relembrar aos senhores o seguinte: o nosso curso vai começar no dia 24 de janeiro, que será a turma de quarta-feira, começando às 18 horas até às 21 horas. Também terá a turma de sábado, que vai de 9 ao meio-dia. O mesmo conteúdo da turma de quarta é da turma de sábado. Fizemos um dia da semana e um dia de sábado para aqueles que não podem assistir a aula dia de semana, que assistam sábado. E aqueles que preferem assistir a aula no sábado. Se precisar maiores informações, basta mandar um zap para o Dr. Flávio Terci, no telefone 99705-2199. E ele dará aos senhores maiores explicações sobre este curso. Agradeço os senhores estarem me assistindo e peço a colaboração dos senhores e aguardo os senhores, com certeza, ou no dia 24 ou no dia 27 de janeiro. Até lá!